Olá, olá pessoal. Vamos começar mais um estudo no livro de Hebreus e hoje nós vamos estudar o capítulo 4 de Hebreus. Nós vamos, nesse momento, receber aqui os nossos convidados. Está conosco o pastor Vilibaldo, que sempre nos ajuda na lição de hoje, no estudo bíblico de hoje. E ele vai apresentar para a gente o nosso convidado especial, que vai ter uma participação conosco nesta aula, neste estudo de hoje. Vili. Maravilha, maravilha. Obrigado, pastor Ilquias. Para quem não me conhece, sou o pastor Vilibaldo, sou pastor auxiliar na Igreja Batista Lindóia, e eu gostaria de apresentar hoje o nosso convidado. Hoje eu e o pastor Ilquias temos um convidado muito especial, que é o pastor Reginaldo Pereira de Moraes, doutor em teologia, professor na FAAPAR, e o doutorado dele em teologia é justamente sobre o descanso sabático em Hebreus, com foco nesse capítulo 4 de Hebreus. Então é uma alegria receber o professor Reginaldo, um amigo querido. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, agradeço de coração a oportunidade e saúdo a todos que estão nos assistindo. Maravilha, uma alegria recebê-lo, uma alegria a gente poder estudar junto. Como igreja, estamos estudando o livro de Hebreus, estamos avançando texto a texto, né? Às vezes na aula presencial não consigo avançar muito no texto, né, pastor Ilquias? Que os detalhes do texto ali já puxam muita coisa. Mas a gente tem focado em avançar dentro daquilo que é possível, vendo os detalhes do texto e aplicando para a nossa vida. Porque a gente crê que a Bíblia realmente ela é viva e eficaz, como diz o próprio texto de Hebreus capítulo 4, nos versos 12 em diante. A Bíblia é viva e eficaz, ela realmente faz a diferença na nossa vida e hoje a gente vai ter a oportunidade de aprender mais sobre esse capítulo 4 de Hebreus. Mas o que é necessário para a gente estudar esse capítulo, professor Reginaldo? Basicamente, são dois detalhezinhos. Primeiro, a gente precisa compreender a concepção do livro. Vocês já devem ter aprendido isso. Então, nesse quesito, está tranquilo. Um outro detalhe importante é compreender a poesia hebraica, porque o capítulo 4 está num formato de poesia que eu chamo de padrão de candelabro. Então, ele tem uma parte que combina com a outra, a do meio combina com a penúltima, e assim sucessivamente. Então, ela lembra os 5 braços do candelabro. Então, nesse caso de Hebreus, seriam 7 braços. Então, isso é importante. E aí, não sei se você já sabe, mas a poesia hebraica, ela tem uma grande diferença para a poesia do português. Aqui na nossa língua, nós combinamos ou se preocupamos com a rima de palavras. Então, se a famosa poesia, né? Batatinha quando nasce espalha rama pelo chão, menininha quando dorme baba muito de montão. Eu deturpei a poesia, mas rimou, tá valendo. Quem não conhece nem vai perceber que eu inventei um novo final para a poesia, porque combinou. O chão combinou com o montão. Então, essa é a nossa poesia em português. A gente rima o final das palavras. Mas a rima hebraica é rima de ideias. Então, normalmente, a poesia mais comum está lá nos salmos ou nos provérbios. Uma ideia A combina com a ideia B. Por exemplo, Salmos 19, né? Os céus proclamam a glória do Senhor, o firmamento anuncia as obras da sua mão. Se eu tentar gastar energia, glória, fundamento, o que é cada coisa, eu perco a beleza. Por quê? Ele está dizendo a mesma coisa de 2 formas diferentes. A primeira combina com a segunda. Então, a primeira ideia usa palavras diferentes da segunda ideia, mas as 2 ideias estão juntas, dando a ideia de que Deus é o criador de todas as coisas. E aqui, em Hebreus 4, nós temos o versículo 1, que combina com o versículo 14. O versículo 2 e 5 combina com o 12 e o 13. O versículo 6 e 7 combina com o versículo 11. O versículo 8, 9 e 10 é o ápice, é o centro. Então, é um outro detalhe, um outro tipo de poesia hebraica, onde o centro é o mais importante.
Então, nesse caso, nós estudaremos, né, versículo por versículo, mas já fica a dica. O centro do capítulo 4 são os versículos 8, 9 e 10, que numa leitura só em português, a gente acaba não conseguindo perceber esta beleza poética, porque quando se traduz para o português, a gente perde as características lá do grego que acabaram trazendo para nós. E eu falei em poesia hebraica, estamos no Novo Testamento, que é grego. Que loucura é essa? É que, mesmo no Novo Testamento, que o texto foi escrito em grego, os autores eram judeus, ou tinham muita base judaica. Então, a mentalidade por trás das letras era muito forte e continuou sendo hebraico. Então, por isso que eles usam poesia hebraica, mesmo escrevendo em grego. Então, essa seria talvez a primeira grande lição para a gente compreender o capítulo 4 de Hebreus. Maravilha. O pastor Reginaldo, para quem não sabe, é um poeta. Já ouvi lindas poesias dele, com rimas, inclusive uma no aniversário do professor Zacarias, não sei se o professor ali se destacou, mas também um grande conhecedor do Antigo Testamento. E nisso se destaca. Eu achei muito interessante, o pastor Reginaldo fez doutorado em Hebreus e utilizou o conhecimento que vem acumulando, lecionando não só o hebraico, mas o Antigo Testamento também na Fabapar. E eu lembro, professor, que um material que eu li do senhor sobre os profetas destacava que até os profetas do Antigo Testamento às vezes têm poesia. As Sim. ideias vão sendo apresentadas de forma poética. Então a gente lê, na Bíblia a gente acha que poesia é só rima, igual o senhor falou, mas não, a poesia é a conexão das ideias. E é interessante, na minha Bíblia aqui, não está no formato poesia, está em formato de texto corrido. Quando é naquele formato de poesia, facilita também para a gente ver essa conexão das ideias, igual quando é uma citação direta, né, professor? Talvez na Bíblia poderia ser assim para nos ajudar a visualizar essas ideias conectadas também, né? Sim. Quando é uma poesia mais clara, fica mais visível, mais perceptível dos leitores e dos editores perceberem que é poesia. Então, Hebreus 4 está tão escondidinho na tradução, né? Quando a gente olha só o texto em português, a gente não percebe. Aí, estudando com calma e com paciência, com profundidade no texto grego, é que a gente percebe as peculiaridades que indicam que é uma poesia de 7 braços ou 7 partes, onde uma parte vai combinando com a outra e funilando, então, para finalizar ali no versículos 8, 9 e 10. E aí, você deve estar com a Bíblia aberta e perceber o que faltar nos versículos 15 e 16 do capítulo 4. É que o outro detalhe interessante no autor de Hebreus, a gente não sabe exatamente quem é, mas ele foi brilhante em vários aspectos. E uma das características dele, por exemplo, ele conseguiu combinar o 1 com o 14, e o 14 ainda serve de início para a próxima abertura, o próximo texto, que são o capítulo 5 e 6 e 7. Então, os versículos 14, 15 e 16 é o início do capítulo 5. Então, se quisermos, claro, podemos estudar ele hoje, mas eu acho que seria mais apropriado estudá-los junto com o capítulo 5, que é o conteúdo principal dele. E aí o 14, pelo brilhantismo do autor de Hebreus, o 14 serve, eu brinco com os alunos, né, serve de coringão. Ele finaliza o capítulo 4 e, ao mesmo tempo, dá abertura o que seria o capítulo 5. Né? Então, tem essa beleza estilística também por trás do texto bíblico. Lembrando, né, que os capítulos e versículos não são originais, né? Né, pastor Uquias? Exatamente. Você quer falar, pastor? Deixa eu ver, então, se eu entendi aqui. Se eu entendi, o pastor Reginaldo disse que o tema central do capítulo 4 são os versículos 14, 15 e 16, é isso? Não. O central é o 8, 9 e 10. Pronto. Então, eu acho que seria bom nós lermos, então, o tema central,
e depois fazermos esse 1 com 14, para a gente ter uma noção da poesia hebraica que você disse que está exposto aqui no capítulo 4. Né? Legal. Podemos ler, então, 8, 9 e 10, que vai ser o centro do capítulo 4 de Hebreus. Isso. Então, eu vou fazer a leitura e aí a gente ouve os mestres depois comentando sobre isso, tá bom? Joia. Porque se Jesus lhes houvesse dado repouso, não teria falado depois disso a respeito de um outro dia. Portanto, ainda resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso também cessou as suas próprias obras, assim como Deus repousou das suas. Eu estou lendo aqui na King James, mas eu confesso que gosto mais do termo descanso do que repouso. Mas o assunto é esse, não é isso? Sim. E outro detalhe aí da sua versão, que ela usou o nome Jesus. A minha versão vai dizer, se Josué lhes houvesse dado descanso. No verso 8, pastor? O verso 8. Jesus? Por quê? O meu está Jesus, Porque o nome Josué em hebraico é o mesmo nome Jesus. Então, ele pode ser usado tanto como Josué ou como Jesus, e em especial para o grego. No grego, Josué e Jesus se escreve Iesus. Então, o capítulo 4 em si, por falar em descanso, a figura maior é o personagem Josué. Então, embora King James, que o pastor leu, foi fiel no texto grego, Iesus, mas aqui o personagem em foco é Josué. Então, o autor de Hebreus está fazendo um contraponto no quesito Josué no Antigo Testamento, em outras palavras, o Jesus do Antigo Testamento, Josué, conseguiu um descanso para o povo, mas foi um descanso provisório, temporário, de luta, de dificuldades. Mas o Jesus do Novo Testamento, em outras palavras, o novo Josué, esse sim, dá um verdadeiro descanso, um descanso sabático. A minha versão vai dizer um repouso sabático, ou seja, um verdadeiro descanso, um descanso para mais, para lá de bom, né? Algo realmente excepcional. E aí, encaixa também com aquela leitura de Hebreus, professor, que o capítulo 1 é Jesus superior aos anjos, depois vai ele superior a Moisés e agora aqui superior a Josué. E vai mostrando essa relação, né, pastor? Exatamente. Nesse quesito mesmo. E aí, o nome o nome Moisés, lá no capítulo 3, aparece várias vezes. Aqui, propositalmente, o autor de Hebreus só usa uma única vez no centro da poesia, justamente para fazer esse contraponto entre o Jesus do Antigo Testamento e o Jesus do Novo Testamento. E uma pausa, não sei se vocês lembram, mas o autor de Hebreus, ele escreve para suas ovelhas e várias delas estavam querendo voltar para o judaísmo. Então, por isso que o autor começa a descrever que o Jesus a quem a igreja serve, o Jesus que morreu por nós, é superior a todo o Antigo Testamento. E agora ele está fazendo esse trocadilho, né? Vocês querem voltar para o Antigo Testamento porque tem um Jesus que nós conhecemos por Josué, mas o nosso Jesus, o nosso Josué, é muito superior ao Josué do Antigo Testamento. Então, ele faz esta comparação, essa brilhante comparação. E aí, em ambos, o significado do nome é salvação de Deus, isso? Isso, exatamente. Então, o significado é o mesmo. Óbvio, lá em Josué, a gente sabe, ele foi apenas o instrumento de Deus para conquistar a terra prometida e fazer com que o povo
assentasse e tivesse suas tribos em cada localidade. Agora, Jesus não. Jesus é o próprio Deus encarnado. Então, ele, de fato, é a salvação em pessoa. Lá no Antigo Testamento, Josué apenas simbolizava. Deus é quem está salvando. Deus é quem está dando salvação. E no caso de Jesus, de fato, ele encarna e é o próprio Deus encarnado, a própria salvação da humanidade. Maravilha. Agora, eu queria fazer aqui uma colocação, né? Nos versículos 8 e 9, aparece 3 vezes a palavra descanso, a palavra repouso. Uhum. Eu gosto muito de entender as profecias, especialmente, em um contexto histórico, depois num contexto espiritual e depois num contexto escatológico. E quando eu olho para o texto, especialmente na minha versão, porque se Jesus lhes houvesse dado um repouso, e como o professor falou, esse Jesus aqui é Josué, poderia fazer essa interpretação ou aplicar essa perspectiva, assim como Josué conduziu o povo ao repouso histórico na entrada de Canaã, não teria falado depois disso a respeito de um outro repouso, de um outro dia, que seria o aspecto espiritual. Portanto, ainda resta um repouso para o povo de Deus, versículo 9. Aí seria o descanso, o repouso escatológico, ou não dá para aplicar aqui essa perspectiva? O autor de Hebreus está, quando ele compara, né, o Josué com Jesus, então ele vai mostrar. Josué nos deu o descanso, mas foi apenas transitório passageiro. Por quê? Depois que Josué deu o descanso, o próprio Davi e vários salmistas cantam e almejam por um descanso maior, que no versículo 3, o autor de Hebreus faz uma citação do versículo 11 do Salmo 95, onde o salmista está dizendo que almeja pelo descanso de Deus. Então, Josué prometeu e cumpriu um descanso territorial, mas o povo esperava um descanso maior, pleno. Então, aqui poderíamos colocar nesse quesito da escatologia. Então, Jesus vem e nos garante o descanso de uma vez por todas. Então, o descanso em Jesus começa com a nossa conversão. Então, nós já descansamos das nossas obras, porque nós fomos declarados justos perante Deus, e o clímax desse descanso vai ser na eternidade, vai ser na glória. Mas Jesus aqui já inicia esse descanso que já é maior do que o descanso de Josué. Então, eles almejavam por esse descanso escatológico, ou seja, não é apenas um descanso físico. Em especial, na época de Jesus, o povo ainda era escravo, ou melhor, dominados pelo Império Romano. Então, na cultura judaica, eles ainda aguardavam a vinda do Messias, não entenderam o que foi Jesus, mas a expectativa deles era: Deus vai nos trazer um Salvador que vai nos libertar dos romanos e vai nos dar descanso, um descanso verdadeiro nesta terra. E aí Jesus vem e nos fornece um descanso espiritual, que é muito maior do que o descanso físico, terreno, político, econômico e assim sucessivamente. E acho que seria interessante, talvez, a gente ver aquela relação das partes. Eu acho que agora a gente poderia, depois... Perdão, pastor. Acho que o senhor ia falar no mesmo sentido que eu. Quer ver essa relação das partes de começo e fim, né? Uhum. Joia. Então, assim, o versículo 1 combina com o versículo 14. Então, vamos ler ali o 1. Diz assim: portanto, ainda que nos tenha sido deixada a promessa de entrarmos no seu descanso, tememos que algum de vós pareça ter falhado. O versículo 14: portanto, tendo um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que entrou no céu, mantenhamos com firmeza a nossa declaração pública de fé. Então, o 1 combina com o 14,
nesse quesito da promessa divina de um descanso. E além de Deus prometer um descanso, ele nos dá um sumo sacerdote capaz de fornecer esse descanso. Porque aí o autor de Hebreus vai trabalhar mais adiante, capítulos 5, 6 e 7, a questão da insuficiência do sumo sacerdote aos moldes judaicos do Antigo Testamento. Eles tinham sua função, eram importantíssimos, mas era algo passageiro, terreno, finito, e Jesus não. Jesus, de fato, é o verdadeiro sumo sacerdote, no qual, nele e com ele, a gente tem o descanso garantido a esta promessa maravilhosa de alcançarmos um descanso definitivo, total, pleno, no qual usufruiremos, né, por toda a eternidade. Posso dar sequência? Pode dar sequência, pastor. Ok, qualquer coisa é só me interromper. O braço seguinte, né, porque nós vimos os braços externos. O segundo e o penúltimo, então ali são os versículos 2 a 5 e os versículos 12 a 13. Aqui nós encontramos o Logos, ou seja, a palavra, sendo o auxílio para a pessoa crente nesse processo, nessa caminhada para o descanso. Agora eu vou só falar os braços e depois a gente lê com calma os versículos e os seus significados. Os braços, né, posteriores, ou seja, o terceiro e o antepenúltimo, que estão em conexão, são os versículos 6 e 7, com o versículo 11. E aqui mostra que há um interesse divino. Deus convida para que as pessoas adotem, abracem essa promessa. E, embora Deus é quem está oferecendo o descanso, oferecendo a promessa do descanso, precisa ter boa vontade, precisa ter disposição, precisa ter perseverança do crente para com esse descanso. E aí finalizamos os versículos 8, 9 e 10 como centro do descanso. Então, em outras palavras, Deus faz a promessa e nos dá um sumo sacerdote para garantir essa promessa de descanso. Segundo patamar, Deus nos dá a sua palavra para nos auxiliar na caminhada, nesse processo de descanso. Terceiro patamar, mostra que Deus está interessado em que nós, de fato, tenhamos acesso a esse descanso e, ao mesmo tempo, mostra a necessidade de termos fé, de termos perseverança para, de fato, caminharmos rumo a esse descanso. E aí sim, aquele que recebe a promessa, aceita o sumo sacerdote, pega a palavra de Deus como auxílio para a sua caminhada, se interessa pelo descanso, vai obter o descanso verdadeiro que é em Jesus, o verdadeiro descanso, o descanso maior, mais sublime. E é interessante a gente ver, igual o senhor tinha falado, né, a expectativa que se tinha do descanso. Sim. Então, eles lá atrás conseguiram entrar na Terra Prometida, acharam que alcançaram o descanso, mas não. Depois vieram outros povos e era aquela sucessão de povos, né, professor? Sim. Então vieram vários povos, depois vieram os babilônios, aí os gregos, aí os romanos, e sempre aquela expectativa do descanso quando se libertar desse problema. Esse é o grande problema, quando eu me libertar desse problema, aí eu vou ter descanso. E eu acho engraçado que às vezes na nossa vida a gente também faz isso. Sim. A gente olha um problema na nossa vida e fala, não, quando isso for solucionado, aí eu vou ter descanso. Esse é o grande problema da minha vida, superando essa barreira, pronto, acabou. E não é assim. A vida ela é feita de desafios. Os problemas são muitos, os problemas não acabam. Só na vida eterna com Jesus que a gente vai ter pleno descanso, né? Então, é engraçado como essa forma com que o povo ia lidando com a caminhada espiritual, às vezes a gente acaba praticando na nossa vida também. O senhor concorda, pastor Ilquias? Claro, e eu acho muito legal essa abordagem, porque vai além da compreensão literal, da compreensão científica do texto, e traz para bem pertinho da nossa realidade, né?
dos momentos de oscilação que a gente sempre vive. Em muitos momentos nós temos uma confiança extraordinária, em outros momentos a gente começa a se sentir um pouco inseguro, e aí essa abordagem nos faz pensar que nós temos essa segurança, não em nós. Inclusive, eu estou aqui ávido para fazer a pergunta do versículo 11, porque quando diz assim, esforcemos para, na versão aqui diz que nós podemos nos esforçar para entrar nessa confiança, né? Como se houvesse aqui um mérito humano na leitura pura e simples, né? Então, quando diz aqui no versículo 11, portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, mas se desobedecermos, como no exemplo citado, cairemos. Aí, alguns pegam essa primeira parte do versículo 11 para poder fundamentar, inclusive, algumas doutrinas, né? De que o salvo ele precisa de um esforço para se manter salvo, né? Eu queria ouvir aí, na perspectiva de vocês, essa questão do versículo 11. Joia. Aqui, precisamos voltar e lembrar, né, o que estava acontecendo. Os judeus que se converteram a Cristo estavam receosos de, será que esta é verdadeiramente uma religião de Deus? Porque antes a gente adorava no templo, agora a gente está nas cavernas, nas casas, fugido. Que religião é essa? Será que realmente vale a pena ser cristão? Então, o autor está trazendo essa palavra também de encorajamento para as pessoas, no sentido de não basta ser apenas filho de Abraão, como se acreditava lá no Antigo Testamento. Eu sou filho de Abraão, automaticamente estou com o céu garantido, né? Sou povo de Deus. Não, eu tenho que viver com Deus, viver para Deus. E esse esforçar-se tem a ver com a vida não vai ser fácil. A vida terá seus altos e baixos, teremos os nossos obstáculos. Então, nós precisamos, de fato, estar empenhados em continuar sendo fiéis ao nosso Deus, perseverantes ao nosso Deus. E aí, por isso ele trabalha essa ideia, né, do esforcemo-nos para entrar naquele descanso. Nesse caso, ele está trazendo uma palavra mais nesse sentido de incentivo a não olharem apenas para os problemas e desanimarem. É mais uma palavra de ânimo. Por quê? No versículo 13, ele deixa claro, nós que cremos, estamos entrando nesse descanso. E aí, por que ele usa o verbo estamos entrando neste descanso? A minha versão até disse, né? Nós que cremos, entramos. No grego, a ideia é, nós que cremos, estamos entrando. Porque o descanso, como nós já dissemos anteriormente, é aqui, agora, mas também perpetuará na eternidade. Então, enquanto nós estivermos neste mundo, nesta era, nesta vida, nós estamos entrando no descanso. Ou seja, a cada dia estamos caminhando em direção ao descanso. Mas o descanso já está garantido. Né? O pastor Euquias falou que alguns defendem a ideia, né, de perda da salvação e tal. Não. O descanso já está garantido. Mas ele vai dizer, nós que cremos, ou seja, a partir do momento que você entregou sua vida a Jesus, você já está entrando no descanso. Por que não entrou? Porque o descanso começa aqui e perdurará até a eternidade. Então, por isso que é uma ação de continuidade, de caminhada. E o autor de Hebreus, em todo o livro, trabalha muito isso sobre a caminhada. Então, vida cristã ou fé cristã não é só cruzar os braços e deixar a vida levar, como dizia um poeta, né, da música popular brasileira. Não. A vida cristã é caminhada com Deus. E nessa caminhada exige esforço. Então, que tipo de esforço? Exige esforço no sentido de
a nossa dependência de Deus, a nossa luta diária contra a carne, contra a concupiscência da carne, contra os desejos da carne. Então, por isso que ele fala no sentido de nos esforçar. Não que a gente tem que se esforçar para ganhar a salvação. Isso não. Nós já temos a salvação garantida. Mas conforme vamos caminhando, nós vamos garantindo galardões, vamos tendo uma vida mais profunda, mais plena na nossa vida espiritual com Deus. E nessa ideia de caminhada, o foco sempre está no próximo passo que a gente vai dar, no hoje, no momento. E é interessante o verso 7. Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Que se relaciona também, que já havia sido citado no capítulo 3, né, esse mesmo texto. Mas é interessante isso, essa ideia do hoje. O autor de Hebreus, ele volta muito no passado, ele joga a gente para frente no futuro escatológico, mas ele sempre puxa a gente de volta para o hoje, porque hoje, aquilo que a gente tem que fazer como igreja, né, pastor Reginaldo? Sim. Então, ele traz a gente para a vida prática. Olha, hoje, pense, obedeça. Isso é muito legal também, porque não é um livro totalmente abstrato, mas Exatamente. É um livro que mostra as consequências de doutrinas, de compreensões sobre Cristo para nós, na nossa vida prática e diária como igreja, né? Eu acho muito interessante esse versículo. E pegando esse versículo, no grego fica ainda mais legal. Porque em português, na sua versão, deu a ideia assim, né? Se por acaso você ouvir, então não endureça. Não. A tradução do grego e a tradução do hebraico lá do Salmo 95, de onde esse texto foi tirado, é a seguinte: hoje a palavra de Deus já está ao nosso alcance. Não quer dizer que a qualquer momento ela pode chegar. Não. A palavra de Deus já se encontra conosco. E se nós ouvirmos a palavra de Deus, nós não endureceremos os corações como os nossos antepassados. Então, por que os nossos antepassados endureceram os corações? Porque faltou palavra? Não, porque faltou obediência, faltou ouvir, faltou seguir a voz. Então, a palavra de Deus já foi nos dada, o evangelho já nos foi revelado. Então, nós já temos esse auxílio para a caminhada. E aí, se nós ouvirmos, a caminhada será mais tranquila. Não seremos como os nossos pais, que mesmo vendo grandes obras, grandes maravilhas por Deus, volta e meia se endureciam contra Deus, se rebelavam contra Deus. E aquela máxima, né, aquele ditado que o pessoal diz, né? O inteligente aprende com o próprio erro, o sábio aprende com o erro dos outros. Então a gente vê na Bíblia quantas vezes as pessoas perderam a oportunidade de ouvir a voz de Deus, de obedecer a voz de Deus. Quantas pessoas ao nosso redor também, né? Quantas pessoas eu conheço que foram instruídas da forma correta, que receberam uma mensagem de Deus e não obedeceram e acabaram tomando caminhos na vida, né? Cabe a gente assumir a nossa postura de obediência, entendendo que ser cristão não é só acreditar em Jesus Cristo, mas é colocar isso em prática como obediência, né? Igual o próprio Jesus diz, né? Vocês são meus amigos se fizerem o que vos mando. A gente não tem como ser amigo de Jesus e não obedecer ele, não ver esse texto e falar, realmente, precisamos obedecer ao nosso Senhor, né? Joia. Eu queria fazer aqui a leitura da referência que o autor dos Hebreus faz do Salmo 95, né? Porque na citação que o autor de Hebreus faz do Salmo 95, ele inverte. Primeiro vem o versículo 11, depois ele cita lá embaixo o versículo 8, né? Mas eu achei isso curioso, né? Uma mera curiosidade, porque ele cita aqui no versículo de Hebreus 4:3, ele cita o verso 11,
ao qual jurei na minha ira que eles não entrarão no meu descanso. Lá na frente, no versículo 7, ele cita: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Mas essas duas citações estão dentro de um convite à adoração. Veja, o versículo 6 do Salmo 95 diz: ó, vinde, adoremos e nos prostremos, ajoelhemos diante do Senhor, nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus e somos o povo do seu pasto e as ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirem a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, me provocaram e viram a minha obra. Ao longo de 40 anos eu fui entristecido por esta geração e disse: este é um povo que erra em seu coração e não conheceram os meus caminhos, ao qual jurei na minha ira que eles não entrarão no meu descanso. Então, essa porção do Salmo 95, que na minha leitura primária é um convite à adoração, já remete aí à ação individual, pessoal do hoje, que o pastor Vili falou ainda há pouco, né? Sim. Que esse hoje é permanente. Esse hoje, ele é determinante. A própria palavra de Deus, no versículo 11, que eu tinha jurado na minha ira, ela é reposicionada com essa aceitação da adoração ao Senhor de hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais o coração. Eu não sei se eu me fiz entender, mas eu achei interessante a citação invertida em Hebreus 4 e diante desse convite ao descanso divino. Uhum. O irmão está coberto de razão no quesito do convite de louvor, e no comecinho do Salmo mostra o motivo pelo qual devemos louvar a Deus. O comecinho mostra que nós somos povo do rebanho de Deus, nós somos povo de um Deus que é grande, né? A profundeza da terra está nas mãos de Deus, os montes pertencem a Deus, ou seja, esse Deus é tremendo e é a esse Deus que nós pertencemos, a esse Deus que nós somos convidados a ouvirmos a sua voz, ouvirmos a sua palavra e sermos abençoados por ela. E aí, lá no Antigo Testamento, esse salmo vem dizer justamente isso, né? Trazer essa palavra dura ao judeu. Não é porque você é filho de Abraão que automaticamente vai entrar no descanso de Deus. Não. Você tem que ouvir a voz de Deus, você tem que se deixar ser conduzido. E aí o versículo finalzinho do 11, né? Eles não... finalzinho do 10. É um povo de coração obstinado e não conheceram os meus caminhos. E conhecer aqui a ideia hebraica é viver, é andar. Porque alguns sabiam a lei de cor, mas não viviam. Então, por isso que tem essa palavra tão pesada, ou seja, a palavra estava ali, mas não era apenas para, somos, né, o povo da palavra, sei o Pentateuco de cor. Tá, mas eu estou vivendo esta palavra, eu estou sendo alimentado por esta palavra. E aí no Novo Testamento a gente tem a Bíblia completa. Lá o salmista, nem o Antigo Testamento ele ainda tinha completo, era só uma porção. E ele já estava feliz da vida porque a palavra de Deus tinha sido dada a ele, ou seja, ele não estava sozinho. A caminhada do crente no Antigo Testamento era possível porque a palavra de Deus estava auxiliando as pessoas lá no passado. E aí aqui em Hebreus ele vai deixar ainda mais claro. Ou seja, Jesus, o Logos,
o Logos encarnado, a palavra de Deus, veio ao nosso encontro para, de fato, nos auxiliar a termos essa caminhada com Deus, para Deus, de forma tranquila e de forma a demonstrar que, de fato, estamos vivendo este descanso. Isso aí me lembrou, pastoral, que eu sempre falo, e até recentemente pregando em Hebreus capítulo 10, verso 20, né, que diz assim: por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Eu sempre digo, o cristianismo é um caminhar. Então Jesus mesmo disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Os primeiros cristãos se chamavam seguidores do caminho. E às vezes a gente acha que o cristianismo é um conjunto de regras ou uma série de doutrinas, né? Ou seja, são práticas ou são ideias. E não, o cristianismo é um caminho a ser seguido, que é o próprio Jesus Cristo. E é interessante aqui, como houveram pessoas que mesmo recebendo a palavra de Deus, mesmo conhecendo a lei de Deus, não caminharam com Deus. Já outros, né, vão pegar Enoque, caminhou com Deus, ele nem sabe da vida dele, mas a gente sabe que ele caminhou com Deus, que é o necessário. Né? Então, é interessante da gente ver isso também, quantos na história da salvação tiveram a oportunidade, eram parte do povo escolhido por Deus, mas decidiram não caminhar com o Deus do seu povo. E assim não entram no descanso, por mais que sejam filhos de Abraão, né, professor? Sim. E um outro detalhe interessante, né? O versículo 9. Portanto, ainda resta um repouso sabático para o povo de Deus. Na nossa leitura rápida, a gente acha, é para o crente. Não, é para a igreja. Não. Aqui, o povo judeu ainda estava junto com a igreja. Então, eles ainda se achavam, os crentes ainda tinham essa ideia, somos povo de Deus. Qual a diferença? A igreja aceitou Jesus como Messias, o judeu ainda não, mas ainda somos povo de Deus. E o que o autor está dizendo é, o povo de Deus, ou seja, o judeu, lembremos, os irmãozinhos ali da igreja de Hebreus estavam querendo voltar ao judaísmo. E aí o autor de Hebreus vai dizer, o povo de Deus, esse povo que vocês acham que é o povo de Deus, porque a gente não é nada, vocês estão achando? O povo de Deus precisa desse descanso. Nós que cremos, já estamos entrando, já estamos caminhando no descanso. E outro aspecto interessante aqui no 9, né, o repouso sabático. Esta palavrinha, no grego, é sabatismos. É a única palavra em todo o Novo Testamento. Então, a tradução exata dela, a gente não sabe. Mas é a ideia, assim, um sábado por excelência. Ou seja, enquanto que o judeu separava o sábado, do pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado para descansar, e tinha ali o descanso para ter uma maior intimidade com Deus, o autor de Hebreus está dizendo, esse descanso ainda é simbólico. O verdadeiro descanso, o descanso por excelência, o sábado pleno, é vivido em Cristo. Ou seja, eu e você estamos vivendo esse sábado pleno, que é todos os dias. O judeu tinha um dia para dizer, estou descansando em Deus. O cristão tem todos os dias descansado em Deus. Pode falar, pastor Ilquias. Não, eu quero só introduzir uma outra perspectiva diferente. Não sei se você concluiu essa que você estava expondo. Sim. Pronto. A minha dúvida está no versículo 12. Nós usamos o versículo 12 para autenticar, referenciar que a palavra de Deus é suficiente, que ela é penetrante, que ela produz o efeito esperado, ela é eficaz, pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz os pensamentos
e desejos mais íntimos. Essa palavra, esse versículo isolado, ele traz para nós inúmeras comunicações. Mas olhando no contexto, a gente começa a ter um pouco de dificuldade para fazer o link no contexto. E eu gostaria de ouvi-lo sobre isso, né? Qual o contexto do versículo 12 no capítulo 4? Certo. Voltando lá para a poesia, né? Deus promete o descanso e nos dá o sumo sacerdote. Nos garante o descanso por Cristo. Só que nós não estamos sozinhos, nós temos a palavra. E esta palavra nos auxilia nesse processo. E aqui, então, ele vai trabalhar muito a questão da espiritualidade interna. Porque o judeu no Antigo Testamento era muito mais da ação. Claro que alguns profetas, como Jeremias e Ezequiel, Deus começa a trabalhar a ideia de que também estaria esquadrinhando os corações, esquadrinhando a mente, né? Porque para o judeu, coração é onde se pensa. Então, os pensamentos já estariam sendo esquadrinhados. Mas aqui em Hebreus, a partir do Novo Testamento, fica cada vez mais claro. Não é só a nossa ação. Eu não tenho que parecer que sou crente. Ou eu sou crente, ou eu não sou crente. Não tem essa... se eu só pareço crente, estou tranquilo, porque todo mundo me vê como crente e algo nesse sentido. E aí, esta palavra de Deus nos ajuda nesse processo. Por quê? Quando eu me alimento da palavra, quando eu estudo a palavra, ela me ajuda a perceber as minhas inclinações. E às vezes eu tenho uma certa inclinação, né? Vou usar um exemplo bem esdrúxulo, tá? Uma inclinação para o adultério. Então, eu estou de olho assim na minha vizinha e tal, não sei o quê, mas quando eu estou lendo a palavra, eu vou perceber que isso não combina com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, com o caminho de Deus. E eu já vi pessoas que tinham essa inclinação de adultério e estavam até orando, pedindo a Deus se é verdade, né, que seja da vontade de Deus para que eu, de fato, possa fugir com a vizinha e tal. Isso é loucura. Por que a pessoa chegou a cometer essa loucura? E crente velho, 40 anos de igreja, porque há muito tempo não se alimentava da palavra. Porque se estivesse lendo a palavra, teria percebido que essa inclinação do mal, essa mentalidade para fazer algo horrível, algo pecaminoso, é por si só doentio, por si só pecaminoso, não deve pertencer aos nossos corações. Então é nesse sentido que o judeu que estava acostumado com as coisas externas, o autor de Hebreus vai dizer, a palavra de Deus é muito mais poderosa, porque ela também transforma a gente por dentro, ela também esquadrinha, ela também separa o que, vamos assim dizer, né? Separa o indivisível, se for o caso, para fazer a ação necessária e trazer, né, aquilo que Deus planejou para nós, que é o auxílio para caminharmos rumo à vontade dele, nos caminhos que ele tem planejado para nós. E está relacionado ao verso seguinte, né? Nada Sim. Em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto, exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. E pelo que eu vi dessa sua relação, professor, está relacionado ao verso 2, que fala, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto Sim. quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Ou seja, o que importa não é a quem a mensagem é destinada, mas aquele que ouve a mensagem e tem fé. Né? Exatamente. De nada vale a gente receber a palavra de Deus se a gente não tiver fé e internalizar essa palavra dele, né? Sim. Então é interessante mesmo. Muito bom essa ideia de internalizar. Quando o professor Reginaldo falava da palavra, e ele já tinha feito referência antes ao Logos, né? E a gente vê a revelação de João, que vai dizendo que a palavra se fez carne, habitou entre nós.
talvez seja até um pouco forçativo o paralelo que eu vou fazer. É importante que a palavra internalizada esteja dentro de nós, misturada conosco, a ponto de a palavra expurgar o pecado, expurgar a tendência pecaminosa. A palavra de Deus, ela tem um poder transformador, denunciador, restaurador. Eu acho que quem nos ouve nessa live de agora precisa trazer toda essa compreensão da palavra do versículo que a gente destacou, mas trazer toda a palavra do capítulo 4, que tem que estar dentro de nós, na nossa consciência, na nossa mente, no nosso coração, porque a palavra, ela esquadrinha, a palavra purifica, a palavra aponta para aquele descanso que todos nós almejamos e queremos. Antes de a gente entrar no versículo 14, que vai apresentar Jesus como sumo sacerdote, e eu penso, pastor Vili, que aqui a gente vai tentar fechar o nosso encontro de hoje, do versículo 14 em diante, eu gostaria que nós pudéssemos ouvir de vocês essa perspectiva. Eu estou forçando a barra, fazendo esse paralelo aí entre o verbo se fez carne e habitou entre nós, com esse verbo em nós. É uma analogia legal, interessante. Eu acho que é bem isso mesmo. Porque, no caso, é o Espírito Santo que habita em nós. E como é que a gente, vamos assim dizer, né, alimenta ou dá lugar a esse Espírito? É por meio da palavra, é por meio da oração, é por meio da intimidade, da congregação. Por isso que é importante estarmos juntos como igreja, é importante estarmos juntos, né, nos encontros, nos pequenos grupos, enfim, porque juntos, igreja é juntos. E ser igreja não é só fazer coisas mas é ter a nossa sintonia, nossa intimidade, o nosso espírito tem que estar afinado, conectado com o Espírito Santo de Deus. Então, tem tudo a ver, sim, pastor. Concordo contigo. E acho que é importante que o pastor Iquez falou também. Eu lembro que 2 semanas atrás o senhor falou assim, pastor, falou, se a gente lê a Bíblia e isso não nos confrontar de alguma forma, estamos fazendo isso errado. E eu acho muito importante essa visão. Ler a Bíblia não é algo... Claro, pode nos trazer o consolo, mas não é algo que a gente deve ler só com esse objetivo. Por isso que eu não gosto daquelas caixinhas de promessa, porque recorta da Bíblia só o que agrada, né? Deixa de lado o que fica confrontador. E eu lembro da palavra de Miqueias, o profeta Miqueias, né, que ele fala dos falsos profetas que profetizam bênção e ele profetiza a desgraça. E até Miqueias fala assim no capítulo 3, verso 8: mas quanto a mim, graças ao poder do Espírito do Senhor, estou cheio de força e de justiça para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. A gente sabe que o Espírito de Deus, ele nos confronta. O Espírito de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, é essa confrontação que eu acho que está aqui presente nessa palavra de Deus, que é viva e eficaz. Ela nos confronta e nos dá oportunidade, hoje, de acolhermos a palavra dentro de nós e mudarmos de vida. E esse hoje é importante ali, né? Como o pastor Reginaldo falou, a palavra de Deus está hoje ao nosso alcance. E está ao nosso alcance. Quantos sonharam em ter o que nós temos hoje, que é a revelação de Deus em Jesus Cristo e mostrada a nós, hoje está ao meu alcance, ao seu alcance. Então, cabe a nós acolhermos essa palavra de Deus. Cabe a nós, como diz o próprio autor de Hebreus e outros textos, nos apegarmos à fé, nós nos agarrarmos a isso, sabendo o valor que é termos a revelação e a palavra do nosso Deus. E puxando, então, pastor, para o verso 14 em diante, que o senhor falou, isso tudo tem a ver com quem é Jesus para nós. Como diz o professor Reginaldo, verso 1, que fala do descanso de Deus,
que fala sobre essa promessa anunciada, se conecta com o verso 14, que é aquele que realiza a promessa em nossas vidas, Jesus Cristo. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. É justamente isso que eu falei. A gente precisa se apegar a esta fé. A gente precisa se agarrar a isso. E eu fico pensando, o que a gente está agarrado hoje? Né? No que a gente se agarra? Na esperança de superar alguma dificuldade? Os judeus tiveram sempre essa esperança. Não, vamos superar a dificuldade dos romanos. Aí pronto, todos os problemas acabaram. Os problemas não vão acabar. Não é nessa vida que a gente vai ter a solução de tudo. A gente tem que se agarrar nas promessas eternas em Jesus Cristo, o nosso Senhor. E o texto ali é bem interessante, né, pastor Reginaldo? Sim. Pois não. Agora, antes do pastor Reginaldo falar sobre o texto ali, a gente devia aproveitar bem a visão dele, porque ele é um especialista disso. Eu quero fazer uma provocação, né? Eu quando estudei Hebreus com o pastor Getão, em algum momento ele falou de uma possível tradição entre o sumo sacerdote, naquela ideia do sino, de entrar amarrado na cintura, porque poderia ser fulminado lá se estivesse em pecado. O autor dos Hebreus apresenta um sumo sacerdote que não tem pecado e agora não entrou no Santo dos Santos, mas entrou nos céus, na morada de Deus. Então, quando a gente vai ouvir essa perspectiva do professor Reginaldo, fica essa provocação aqui, para poder até me lembrar se eu entendi bem o que é isso. Isso é tradição, isso é poesia, o que é essa história de sininho amarrado, né? Aí o senhor pode, inclusive, trazer para a gente essa perspectiva do sumo sacerdote, da superioridade de Jesus ao sumo sacerdote judaico. Ótimo. Eu também ouvi a história do sininho, mas não achei nenhuma fonte que comprovasse algo mais forte, né? Pode ter sido uma tradição, mas não achei nada que comprovasse ou que desmentisse. Então, fica aí como ilustração de que, de fato, por mais que o sumo sacerdote tinha a oportunidade de entrar no Santo dos Santos, ele corria o risco de morrer lá dentro. E, além disso, o povo judeu tinha um medo muito grande de Deus. E aí o autor de Hebreus vai trazer isso. Jesus é este sumo sacerdote que não entrou apenas no Santo dos Santos, mas ele entrou no próprio céu e é Deus conosco, sim, mas é um Deus na figura do sumo sacerdote, na figura correta do sumo sacerdote, que se compadece das pessoas, que se aproxima das pessoas. Por isso ele diz no versículo 16, portanto, ou seja, consciente de que Jesus é o nosso sumo sacerdote, aproximemo-nos com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Ou seja, não precisamos ter medo de Deus. Deus se fez carne e veio habitar entre nós para que nós pudéssemos ter vida e vida abundante. Então, nós podemos, sim, nos empenhar e nos aproximar de Deus cada vez mais, para que possamos usufruir desta misericórdia, dessa graça, e sermos socorridos no momento oportuno. Não é quando a gente quer, mas no momento oportuno. Porque Hebreus também deixa muito claro, independente dos problemas que vêm sobre cada um de nós, Deus só permite aquele problema, aquela dificuldade que nós somos capazes de suportar. E, acima de tudo, lembrando que Jesus Cristo morreu para que eu e você tivéssemos vida e vida plena com Deus e aqui na terra, enquanto ele não volta para nos levar para o céu. Amém. Amém. E esse versículo final me lembra também capítulo 10, verso 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo
pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos dá essa confiança de nós chegarmos na presença de Deus. Queria agradecer ao professor Reginaldo por essa aula maravilhosa, agradecer ao pastor Ilquias por estar aqui conosco e agradecer aquele que participou junto, não só assistindo, mas acredito que participando também, acompanhando na sua Bíblia, pensando a palavra de Deus. E ficam as lições para nós. A principal lição é: Jesus Cristo é a palavra de Deus para nós. Ele é um grande sumo sacerdote, ele é a salvação de Deus. Nós que temos agora a palavra de Deus diante de nós, precisamos decidir por aceitá-la, acolhê-la, e assim temos plena confiança de entrarmos na presença de Deus. A salvação está garantida, o descanso está anunciado, e lá viveremos juntos pela eternidade com o nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o professor Reginaldo. Amém. E até mais. Valeu, gente! Tchau, tchau. Tchau, até mais.